Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Eu inicio o vídeo aqui com um breve disclaimer, registrando que esse vídeo aqui não constitui um conselho financeiro, é meramente educativo, a qual contém opiniões pessoais acerca de um tema bastante interessante aí no universo de criptomoedas, que é o indicador de medo e ganância. E aí, com base nesse indicador e as repercussões que esse indicador acusa, principalmente quando ele está no território do medo extremo ou da ganância extrema, as repercussões nas mídias sociais, eu tive a seguinte reflexão e queria expor para você até mesmo uma provocação para podermos aqui avançar juntos aqui em uma determinada estratégia. Então, esse indicador de medo e ganância, ele é um indicador que avalia o sentimento dos investidores em relação ao mercado. Ou os investidores estão com medo de investir, ou os investidores estão neutros, ou os investidores estão gananciosos, né? Estão comprando bastante, né? Independente do preço. E quando esse indicador acusa medo, quando ele está no território do medo extremo, muitos investidores entram em pânico e vendem seus ativos, criando assim uma oportunidade de compra. E é isso que é colocado nos sites, é isso que é colocado aí nas bibliografias, né? É lógico que esse indicador ele tem que ser avaliado com outros contextos, outros indicadores, mas a provocação que deixo aqui é se esse indicador, que é tão simples de ser avaliado por um investidor comum, por um investidor sem muita experiência, se esse indicador ele poderia ser utilizado em uma estratégia de compras constantes, né, de estratégia de hold, né, como se fosse um DCA. Então, para verificar essa, essa provocação, eu fiz aqui um estudo estatístico baseado no que aconteceu com a criptomoeda Ethereum e coletei dados aí, os preços de fechamento do Ethereum e, respectivamente, o indicador medo e ganância acusado naquele dia. Então, por exemplo, aqui para exemplificar, no dia 7 de agosto de 2024, o Ethereum bateu aí a marca aí de 2.480 e o indicador de medo e ganância acusou aí um valor de 29, que dentro da classificação aí, esse indicador está no território do medo. Mas no dia anterior, esse indicador bateu aí o índice 17, que acusou aí, que é classificado como medo extremo. Então seria muito interessante para o investidor comum, ao em vez de analisar gráficos, de que muitas vezes que é demasiadamente complexo, que necessita de bastante estudo e mesmo assim ainda é complicado predizer o que vai acontecer no futuro, analisando ali o gráfico, analisar apenas esse indicador e com base na classificação desse indicador de medo e ganância, efetuar a sua estratégia. Então, vamos aqui para a seguinte premissa. Vamos supor que esse investidor comum, esse investidor que não tem experiência, analisando apenas esse indicador de forma isolada, esse indicador de medo e ganância, executasse a seguinte estratégia de alocação de recursos. Em períodos de ganância, acusou ganância, não realiza aportes. Em períodos de neutralidade ou medo extremo, ele realiza um aporte de R$ 100. Então, uma estratégia simples, sem complexidade, muito possível de um investidor comum, um investidor sem experiência, fazer o uso dela. Mas como é que seriam os resultados se esse investidor comum utilizasse essa estratégia? Então vamos aos resultados com base no tratamento dos dados que expus. Então, para verificar essa estratégia,
eu fiz aqui o estudo em períodos. Então, primeiramente, o investidor que adotasse essa estratégia, iniciando em 2020, até o dia de hoje, até o dia que eu coletei aqui os dados, que é até o dia 7 de agosto de 2024, como é que seriam os resultados obtidos? Então, para isso, eu relacionei aqui os sentimentos do mercado vividos por esse investidor e acusado no índice. E para cada sentimento eu calculei um preço médio para facilitar aqui as, as contas. E, e as ocorrências desse sentimento. E com base nisso, efetuei aqui o cálculo do montante investido, preço médio e o incremento, a variação obtido aí com base nessa estratégia. Então, se o investidor tivesse utilizado essa estratégia, ele obteria aqui de 2020 para 7 de agosto de 2024 um incremento de seu patrimônio na ordem de 41%, o que anualizado daria uma taxa em torno aí de 7,75%. Eu expus aqui essa taxa anualizada porque é muito fácil de comparar, por exemplo, com a taxa Selic, e que permitiria a esse investidor um ganho em valor financeiro na ordem de R$ 40.000. Em termos de taxa, não é tão expressiva, muito em função do preço do Ethereum, que em função das quedas relevantes que aconteceram, não está naqueles valores esperados, né, por pelas notícias, né. Seguindo aqui a análise do estudo, eu comparei também a situação, a hipótese do investidor ter iniciado ali seus investimentos em criptomoedas em 2021 e avançado até o dia 7 de agosto de 2024. Quais seriam os resultados dele? Então, ele obteria um incremento de 12,61% e que, analisada, essa taxa seria de 3,35%, muito baixa se utilizasse essa estratégia, mas ainda assim um ganho, na ordem de 9.699. É lógico que se considerar aí os efeitos inflacionários, daria o valor negativo. Agora, se o investidor tivesse usado essa estratégia desde 2022, iniciou em 2022, tivesse trazido essa estratégia até o dia 7 de agosto, já obteria um incremento na ordem de 25,76%, que daria uma taxa anualizada na ordem de 9,21%. Melhorou um pouco. Em 2023, obteria um incremento na ordem de 28,93%, o que daria uma taxa anualizada na ordem de 17,18%. Uma taxa realmente relevante, interessante. Porém, os ganhos não seriam tão expressivos financeiramente em valores absolutos, porque utilizando essa estratégia em 2023 para 7 de agosto de 2024, daria poucas oportunidades em relação considerando a data de início nos períodos anteriores. Então, de 2023 até 7 de agosto, houve muitos episódios aqui de ganância e ganância extrema. Enquanto que, por exemplo, em 2022, houve muitos episódios de medo extremo. Então, houve mais ocorrências e oportunidades de fazer aportes. Interessante que em 2023 houve uma grande entrada de investidores nesse universo de criptomoedas. Em 2024, iniciou em 2024, vou utilizar essa estratégia. Então, esse investidor, ele estaria aí no prejuízo, amargando uma inflação na ordem de 17,57%, que anualizado daria o valor de 27,43%. Então, esses são os resultados. Se esse investidor adotasse essa estratégia, não seriam resultados muito expressivos, né? Até mesmo se ele adotasse
essa estratégia apenas no ano de 2024, desde o início, logicamente, para a criptomoeda Ethereum, ele amargaria aí um prejuízo. Muito em função do preço do Ethereum, que está realmente muito baixo em relação às expectativas futuras, né? Eu vou simular essa estratégia e caso o preço do Ethereum chegue ao nível próximo do nível esperado. Então vamos multiplicar aqui por 3 esse preço aqui obtido pelo Google. Então, o preço do Ethereum aí na casa aí dos 7.300 permitiria aí uma taxa anualizada na ordem de 36,72% para o investidor que adotasse essa estratégia até 7 de agosto. Deixasse o dinheiro lá até o Ethereum chegar nesse nível de preço, né? Caso, conforme algumas expectativas informadas aí pelas mídias e pelos sites de investimento. Bem, essa estratégia ela buscaria dar um pouco mais de racionalidade a uma estratégia bastante conhecida que é a estratégia de DCA, que é investindo, fazendo aportes independente do preço, independente do sentimento do mercado, mas em aportes regulares. Por exemplo, o investidor ele pode selecionar ali um determinado dia da semana ou um determinado dia do mês e fazer um aporte ali, por exemplo, de R$ 100. Então, todo início de mês, por exemplo, o investidor e faz um aporte de R$ 100. Então, aqui daria um pouco mais de critério a esses aportes, né? Então, eu simulei aqui também uma situação muito parecida com essa estratégia de DCA, independente do sentimento do mercado, o investidor ele faria os devidos aportes. Então, tem aportes aqui tanto no período de medo extremo como de ganância extrema. Então, com isso, ele obteria, por exemplo, aqui, se ele adotasse 2020 para os dias de hoje, ele atingiria uma taxa anualizada na ordem de 5,54%, que em comparação à estratégia pelo indicador de medo de ganância seria inferior. Simulei também aqui para os outros períodos, e em todos os períodos a estratégia utilizando o indicador de medo e ganância, ele seria vantajoso. Lógico que eu estou analisando aqui o retrovisor, os dados passados, né? E isso não vai garantir o futuro, né? Enfim, então eu queria trazer essa reflexão. Eu acho que eu fiz até outra simulação aqui. Outro aspecto, né, que eu gostaria aqui de trazer à tona é se o investidor fizesse aportes sempre no período de ganância. Então, vejamos aqui que nessa situação aqui em que ele faz aportes independente do sentimento, ele atingiria uma taxa anualizada na ordem de 5,54%. E se ele entrasse com os aportes sempre no período de ganância, que é o normal. Então, vou excluir aqui esses aportes no período de neutralidade e medo extremo. Então, o resultado dele seria inferior. E todos aqui, 2021 para o dia de hoje, já obteria resultado aí negativo, amargaria um prejuízo. Enfim, então eis aqui essa reflexão, esse estudo aqui que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Aceito aí críticas, caso eu tenha incorrido algum erro aqui de análise, mas, enfim, como eu falei, esse estudo não constitui nenhum conselho financeiro, é meramente educativo e de forma aí a colaborar aí com esse universo de criptomoedas.